Boa noite. Vencemos uma chuva aí, né? Que chuva abençoada essa tarde, queridos. Só eu que achei que foi abençoada, ou você também? Amém? Chuva é bom, né? A chuva no tempo certo, ela é bênção de Deus. O tempo certo. E esse é o tempo dela, né? Queridos, passei uns 2 domingos fora aí, mas dá uma saudade de casa, dá uma saudade dessa igreja, de vocês, né? Foi 2 domingos, parece que é tanto tempo, mas voltemos, como diz o mineiro, graças a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Tem algo de Deus para o seu coração. E nessa noite eu quero pregar sobre o tema: a fraqueza que te faz um vencedor. Parece contraditório, né? Parece contraditório. Quando Deus falou no meu coração, eu fui conversar com Ele mais de pertinho, porque é uma responsabilidade estar aqui. Mas eu tenho plena convicção que o Senhor vai falar com você. Eu quero ler 4 textos diferentes. Já vai começar assim. Joel capítulo 3, versículo 10. Depois nós vamos ler Provérbios 24, 10. Depois nós vamos ler Filipenses 4, 13. E depois nós vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Anotaram aí? Acho que só o menino da mídia que anotou. Vamos começar com Joel? Joel 3,10 diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz assim, Paulo fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Senhor Jesus, nessa noite nós, diante da Tua igreja, diante da Tua palavra lida, Pai querido, eu quero te pedir que Tu venha abrir os nossos corações e as nossas mentes. Fala, Pai, a Tua igreja. A Tua igreja tem uma necessidade e Tu sabes qual é a necessidade da Tua igreja nessa noite. Então, Pai, fala conosco, fala através da minha boca, e que o Teu Espírito Santo esteja agindo, Pai, no meio da Tua igreja, enquanto a Tua palavra é ministrada. No nome de Jesus, Pai, que eu oro. Amém. Amém. Queridos, nós vivemos num mundo onde se exige que sejamos fortes, que sejamos vencedores. Somos exigidos que nada nos abale. A sociedade exige, o trabalho exige, na família somos exigidos a ser fortes, na igreja somos motivados a sermos uma fortaleza. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim que nós nos sentimos. Muito pelo contrário. Às vezes nós nos sentimos tão fracos. Às vezes a gente se sente tão incapaz, que às vezes a gente se sente até vontade de desistir. É a vida. Nós temos visto aí pessoas que lutam para serem fortes. Tem pessoas que lutam, porém nós vemos elas vencidas. Vencidas pelo cansaço, vencidas pelas dificuldades da vida. Quantas pessoas nós conhecemos? Pessoas que fracassam,
diante dos vícios. Os vícios acabam pegando elas. E as pessoas acabam fracassando. Fracassam diante de uma proposta, de um lucro rápido e fácil, porém ilegal e imoral. Mas a pessoa não resiste, ela está cansada. Ela não tem força para resistir à proposta que foi feita. Alguns cedem à proposta da mulher sedutora. Algumas mulheres cedem à proposta do homem sedutor por fraqueza. E assim nós vamos caminhando. E nós vamos vendo pessoas que desistem. Pessoas que desistem do seu casamento. Temos visto aí pessoas com 10, 15, 20 anos de casado desistindo. A mulher desiste do marido, o marido desiste da esposa. Pais que desistem dos filhos. Fraqueza. Fraqueza. Nós conversamos com pessoas e tem gente que fala: não aguento mais. Não aguento, não suporto mais. Está muito difícil. Tem gente que fala: sabe, eu não tenho mais forças, eu não aguento mais. Tem gente que fala assim: eu não tenho estômago para isso mais. Eu não tenho mais estômago para essa situação. Alguns chegam ao extremo de tirar a própria vida. Quem tira a própria vida, ele só está dizendo assim: eu não aguento mais essa situação. E a única forma que eu acho de resolver essa situação, de acabar com essa dor, com esse sofrimento, é tirando a minha própria vida. Nós vemos isso todos os dias. Todos os dias. Hoje mesmo me chocou, porque sempre me choca quando eu vejo uma notícia de tragédia em família. Me choca, mexe comigo, me abala muito. Estava conversando antes do culto com o diácono Anderson, falando para ele, eu falei assim: como que me chocou uma notícia que eu vi hoje. Um homem descobriu a traição da esposa, matou os 2 filhos e tirou a própria vida. Isso dói o nosso coração, pelo menos o meu dói quando eu leio uma notícia dessa. Sabe, pessoas que estão o que ele queria acabar? Ele não queria acabar com a vida dos filhos, nem com a vida dele. Ele não soube lidar com a dor e com o sofrimento. E por uma fraqueza, ele toma uma decisão extrema que... O que nós vamos falar? E é assim que acontece. Mas, o que eu quero te falar nessa noite, é que a palavra de Deus tem resposta para todas as dores da alma e do corpo do ser humano. E eu quero te pedir nessa noite, você já sabe que eu prego devagar, que eu falo manso, que eu falo devagar, mas eu quero que você preste atenção, porque o Senhor quer falar contigo nessa noite. O Senhor quer falar contigo. E Ele tem algo para o teu coração. Ele tem algo para o teu coração nessa noite. E se você entrou aqui, nessa igreja hoje, e você viu o seu ano começar, já passou janeiro, nós já estamos chegando na metade de fevereiro, semana que vem já é carnaval e daqui a pouco acabou o mês de fevereiro, e você está vendo repetir na sua vida todos os problemas, todas as mazelas do ano passado, e você veio aqui nessa noite, e você está olhando para a sua vida e não está vendo perspectiva. Se você não está tendo força, se você está se sentindo fraco,
diante do que está acontecendo, eu quero te falar que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente, porque a palavra de Deus, ela vai tocar no teu coração. O Espírito Santo vai falar no teu íntimo, e você vai sair daqui fortalecido. O texto de Joel, capítulo 3, versículo 10, a parte B, diz assim: diga o fraco, eu sou forte. A Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Deus falando conosco, nos ensina e nos incentiva a declararmos que nós somos fortes. Em alto e bom som. O texto diz: diga o fraco, eu sou forte. Mas por que, pastor, que eu tenho que falar? Porque quando você fala, você começa a ativar no seu cérebro e em todo o seu organismo algo que vai fazer com que você se sinta forte. É isso que você vai fazer. É como nós declaramos uma palavra de bênção, é quando nós profetizamos. Então eu profetizo para mim mesmo: eu sou forte. E o texto vai nos ajudando a fazer. Por quê, querido? Porque se você consegue profetizar para você mesmo, quando você não está se sentindo forte, você consegue falar: eu sou forte. É aí que você vai começar a ver mudança na sua vida. Se você conseguiu chegar aqui nessa noite, isso já foi uma grande vitória. Talvez você esteja pensando assim: o senhor está falando isso, pastor, é só para me motivar, é só para me incentivar, porque o senhor não sabe como que está a minha vida. O senhor não sabe que quando eu chegar na minha casa, os problemas, as angústias estarão lá me esperando. Aí o senhor fala para eu falar que eu sou forte, o senhor não sabe qual é a situação que eu estou passando, e não sei mesmo. Mas o Jesus que me mandou aqui, o Espírito Santo de Deus que me inspirou a pregar essa palavra, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua angústia, Ele sabe as lutas que você está enfrentando, Ele sabe o limite que você está chegando, e por isso Ele manda te dizer que você precisa nessa noite declarar para você mesmo que você é forte. É você que precisa fazer isso, porque esse Deus te conhece. E eu quero profetizar aqui nessa noite. É noite profética, e eu quero profetizar diante da sua atitude aqui, no decorrer desse culto, até o término desse culto. Se você tiver uma postura naquilo que o Senhor espera de você, você vai chegar na tua casa e aquele problema já vai estar resolvido. Agora depende de nós recebermos a palavra de Deus. E eu quero te falar uma coisa: você vai entender tudo. Você vai entender. O texto de Provérbios, ele fala assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena será a sua fé. O que esse texto nos fala? Ele nos fala de atitude, da nossa postura quando somos atacados por todos os lados. Como que nós devemos agir? É uma pergunta. Mas pastor, o texto está falando que eu não posso me mostrar fraco. Mas eu já estou fraco. Eu já não estou mais sentindo como que eu faço? Como que eu vou agir se eu não sei nem como que eu levantei da cama hoje?
Como que eu vou ter uma postura diferente se eu não sei como que eu cheguei aqui? Eu não sei como que a minha vida está até agora. Se quando o Senhor falou que hoje já estamos quase na metade de fevereiro, dia 12 de fevereiro, eu não sei como que passaram os restos dos dias. Eu não sei do dia 1º de janeiro até hoje, eu não sei. Como que eu cheguei até aqui? Eu não sei como que passaram os últimos 2 anos da minha vida. Aí eu não sei como que eu vivi os últimos 5 anos. Eu não sei como que eu vivi os últimos 10 anos da minha vida. Eu não sei. Aí o Senhor vem falar aqui, pastor, que se eu me mostrar fraco no dia da angústia, a minha força vai ser pequena. Mas eu não sei como que eu estou até aqui. Eu não sei. Como que um fraco pode enfrentar adversidades e sair vencedor? Como? Como que um fraco pode se destacar? Como que um fraco se torna forte? Como que um fraco supera os traumas da vida? Como? Como que um fraco se torna pai de família? Como que um fraco se torna um profissional de sucesso? Como que um fraco se torna um pastor? Como que um fraco se torna um líder? Como? Como? Como que um fraco vence? Como que homens e mulheres fracos, improváveis, continuam de pé? Como? A palavra de Deus tem uma resposta. E nós vamos entrar agora nas respostas que a palavra de Deus nos dá, para que os fracos avancem, para que os fracos vençam, para que os fracos superem, para que os fracos se tornem vencedores, para que os fracos sejam exemplo de sucesso, para que os fracos sejam exemplo de fé, para que os fracos sejam exemplo de permanência, para que os fracos sejam exemplo daqueles que não desistem, mas daqueles que permanecem firmes diante de todas as adversidades. E uma das primeiras respostas nós temos no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5, no capítulo 15, versículo 5. Jesus diz assim, o finalzinho do versículo, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Uma das primeiras respostas da palavra de Deus é que um fraco, ele só vai ser vencedor se ele estiver com Jesus ao seu lado, se ele estiver em Jesus, se ele estiver próximo ao Senhor Jesus, porque sem Jesus ninguém realiza nada, ninguém sai do lugar, ninguém consegue vencer. Por isso que quando nós olhamos as histórias destas pessoas que têm fracassado, que têm sido derrotadas, que tem acontecido desgraça nas suas vidas, você vai observar, elas não tinham Jesus na vida delas. Porque Jesus, Ele é um dos grandes segredos das nossas vitórias. Porque, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus em todos os momentos da nossa vida. É em todas as decisões que nós vamos tomar. Em todas as decisões. Eu agora à tarde, eu vi um recorte de uma mensagem do pastor Luciano Subirá, ele falando de algo que aconteceu na família dele, que eles lutaram, oraram, jejuaram para que o filho dele passasse em uma prova para estudar em um determinado lugar. E diz que quando veio o resultado, o filho dele foi aprovado, diz que eles estavam celebrando, comemorando aquela alegria toda. Ele deixou o pessoal e foi no quarto e foi orar, agradecer a Deus. Quando ele começou a orar, o Espírito Santo falou para ele: eu não tenho nada com isso.
Falou, como assim? Não, você não perguntou para mim se era isso que eu queria para o seu filho. Você não perguntou. Você só foi lá e fez. Agora você vai arcar com a consequência, porque ele vai sair do propósito que eu tenho para ele. Porque se você tivesse perguntado para mim, eu tinha te falado qual é o propósito que eu tenho para a vida dele. Nós não podemos tomar nenhuma decisão sem consultar o Senhor. É aí que o fraco fica forte. É quando o fraco recorre ao Senhor Jesus, porque o forte, ele acha que ele pode tomar as decisões por conta própria. O forte acha que ele está bem, que ele pode agir, que ele pode decidir, que ele pode comprar, que ele pode vender, que ele pode se mudar, que ele pode sair de um lado e ir para outro, sem consultar o Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender que aqueles que se consideram fracos, eles têm a dependência de um Senhor, e o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque o Senhor tem planos para nós. O Senhor tem planos para a sua vida. O Senhor tem planos para o seu ministério. O Senhor tem planos para a sua empresa. O Senhor tem planos para a sua vida profissional. O Senhor tem planos para a sua família. Mas você já perguntou para Ele qual é o plano que Ele tem? Nós não podemos estar decidindo sem procurar ao Senhor, saber do Senhor qual é o plano que Ele tem para nós. Precisamos, meus queridos, precisamos nos sentir fracos, para que nós possamos nos tornar dependentes do Senhor. Paulo, na carta de Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, essa frase, nós vemos ela estampada em veículos, em tantos lugares. Tudo posso naquele que me fortalece. É lindo. Vamos ler o 12. O 13 é muito lindo, mas vamos ler o 12. Olha o que diz o 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que na minha fraqueza, é quando eu estou sofrendo, é quando eu estou passando por lutas, é quando eu estou passando por dificuldades, eu tenho um que me fortalece, eu tenho um que me sustenta. Sabe por que você está aqui ainda? Sabe por que você ainda está servindo ao Senhor? É porque tem um que se sustenta, tem um que segura na tua mão, tem um que não deixou você ainda cair, tem um que não deixou você cair em tentação, tem um que não deixou você cair naquela cilada do diabo. Ele te sustentou, ele te segurou e evitou com que o diabo destruísse a sua vida. É por isso, queridos, Paulo aqui nos ensina que em qualquer situação, quem nos fortalece é o Senhor Jesus. Não adianta procurar força e recurso fora dele. O Senhor Jesus é suficiente. O Senhor é suficiente para nós. Sabe, queridos, eu gosto de ver assim, sabe, exemplos de homens e mulheres que seguiram firmes, que você olha assim e fala, como 40, 50 anos ali firmes. Sabe, eu vejo o pastor Oswaldo, tanta coisa que esse homem passou, está ali firme. Quem que sustentou, que sustenta o ministério de um homem, a vida de um homem por 40 anos? A família toda servindo ao Senhor. Se não é a mão do Senhor Jesus para segurar, para cuidar, para guiar, para sustentar, vocês acham que o inferno já não tinha destruído eles? Tinham, o inferno já deve ter tentado muitas e muitas vezes. Mas eu quero te falar,
a sua vida, a sua família vai ser assim também. Você recebe? As suas gerações vão ser abençoadas, as suas gerações vão servir ao Senhor. Sabe, eu vou ver, Enos, eu verei os meus netinhos correndo nos corredores dessa igreja. Eu vou ver os meus netos, porque os meus filhos já estão aqui. A Melissa já corre aqui, eu já tenho que fazer ela parar de correr, eu já tenho que falar com ela. Os outros estão aqui, mas os meus netos, essa é uma palavra profética sobre a minha família. Qual que é a palavra profética sobre a sua? Qual é a palavra profética sobre a sua vida? Sobre a vida da sua família? O que vai acontecer com as gerações? Deus tem, queridos, Deus tem coisas boas, mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Eu sou fraco, dependo de Ti, Senhor, dependo da Sua força, dependo, Senhor, que o Senhor esteja comigo, me ajudando. Mas, quando eu encaro a adversidade, eu falo, eu sou forte. Eu sou forte. Por quê? Porque tem um comigo, eu não estou sozinho. Sabe, Isaías capítulo 40, versículo 29 diz assim: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Imaginou? Quando você está cansado, aí receber força, aí aquele que não tem nenhum vigor, não tem nada mais. É isso que o texto está dizendo. Você não tem nenhum vigor mais, mas o Senhor vai aumentar o teu vigor. O Senhor vai dar força para você. Mas eu entrei aqui muito cansado. Você não sabe o nível do cansaço que eu estou enfrentando. Não sei mesmo, mas o Senhor, eu sei de uma coisa, que Ele vai aumentar a sua força, que Ele vai te dar mais vigor, e você vai sair daqui caminhando firme com a cabeça erguida. Isaías 40, 31 diz assim, a palavra de Deus faz uma promessa. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você ouvir uma promessa ou ler uma promessa na palavra de Deus, toma ela para você. Fala, isso aqui é para mim. Porque se você está lendo, é o Espírito Santo falando para você. Aquilo é para você. Essa palavra que eu vou ler aqui agora para você, é para você também. Olha o que está escrito no texto. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor, sabe o que é isso? É que as suas forças estão se acabando, elas se renovam, é como se você não tivesse nunca ficado cansado. Você está forte de novo, você está disposto de novo. Agora, olha essa promessa: sobem com asas como águias. As águias, elas voam a alturas que nenhum outro pássaro voa, porque as suas asas são fortes. As suas asas rompem. As águias conseguem romper até o limite das nuvens, o limite do mau tempo. Sabe o que o texto diz para nós aqui? Se você sobe com asas como águias, você vai voar acima do mau tempo. Aleluia! Você já imaginou isso? Não tem tempestade, não tem chuva, não tem vento, não tem nada que vai te abalar. É a promessa de Deus. Porque Ele fala assim, vocês vão vocês subir com asas como águias, igual às águias. É isso que o texto está dizendo. Olha a outra promessa: correm e não se cansam. Gente, quem aqui já correu e cansou? Né, Giovanni? Fica fazendo a gente correr e cansar. A gente corre e cansa, né? Eu que sou mais pesadinho, quando eu chego ali no 25º, 26º quilômetro não. Metros. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. É a promessa de Deus para a sua vida.
É a promessa de Deus para você. Sabe o que é isso? É que você vai estar agindo, você vai estar se movimentando, você vai estar fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça, mas você não vai chegar no final do dia esgotado, cansado e falando, eu não aguento mais. Teve uns dias para trás aí que a Sil chegou para mim e falou assim, amor, você precisa fazer alguma coisa. Não aguento mais ouvir você chegar em casa e falar que está cansado. Foi a culpa do Giovanni. Aí eu fui ver, faltavam umas vitaminas, tá? Faltavam umas vitaminas lá, fui lá no médico, a doutora pediu uns exames. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vai no médico. Não toma remédio sem fazer exame também não. Faz os exames, deixa o médico olhar tudo certinho como que está lá. E aí ele te indica os remédios certinho. Não é porque o remédio fez bem para um que vai fazer bem para o outro. Não entra nessa não, querido. Tem gente aí sofrendo muita consequência por conta disso. Fez bem para um, vai fazer bem. Não, o seu organismo é diferente. Tá? Só um parêntese aqui. Tá bom? O Giovanni é uma bênção na nossa vida. Cheguei de férias, já estou me sentindo mais leve. Tamo junto. Hoje eu não fui. Posso confessar o meu pecado? Vou confessar o meu pecado, depois eu continuo pregando. Hoje era treino de perna. Eu não ia subir aqui. Eu já cheguei depois de treino de perna, vocês não viram, eu quase tropecei na escada. Eu fui erguer a perna não foi, mas o corpo foi. Não vou lá não. Deus tem força para nós, tem renovo para nós. Deus tem. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, Paulo fala assim, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você quer deixar de ser fraco e você quer se fortalecer, se fortaleça no Senhor, se fortaleça na força do seu poder, se fortaleça nisso, sabe? Eu quero caminhar aqui para o encerramento. Você já está se sentindo melhor? Amém? Amém? Amém ou não amém? Tá, porque depois se você não fala isso eu fico preocupado aqui. Mas eu quero deixar com vocês, para encerrar, duas promessas maravilhosas. Para você sair daqui se sentindo muito forte, mas realmente forte e confiante, que vai te ajudar a vencer as batalhas do seu dia a dia, sabendo que você tem muito valor para o Senhor. A primeira promessa está em Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Olha o que o texto diz. Não temas, porque eu sou contigo. Sabe o que Deus fala para você nessa noite? Você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar preocupado, porque o Senhor está contigo, você não está sozinho. É uma promessa do Senhor. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para você? Não precisa você ficar com medo, não adianta você ficar assustado com o que está acontecendo à sua volta. Não se preocupe com o que está acontecendo à sua volta. Você tem um Deus, e quem é o seu Deus? É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador do universo, Criador de todas as coisas. O Deus que te criou, o Deus que te formou, o Deus que te sustentou e te cuidou de você até hoje, vai continuar cuidando de você. Eu te fortaleço. Talvez eu chegar, ou o pastor Devo, ou qualquer um dos pastores chegar e falar para você, eu vou te fortalecer, é uma coisa, mas quem está falando que te fortalece é o Senhor Deus. É o Senhor Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a condição. Eu te ajudo,
Talvez você já passou por situações que você olhou para um lado, olhou para o outro e você não viu ninguém que pudesse te ajudar. Ninguém te estendeu a mão. Muito pelo contrário, quando viram que você estava numa situação difícil, viraram as costas para você. E você sofreu sozinho. Mas o Senhor te promete nessa noite, Ele te ajuda. Ele está do teu lado. Ele te sustenta. E te sustenta com a destra da justiça dEle. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida nessa noite. Tome posse disso para você. Tome posse. Tome posse disso para você. Queria chamar o Ministério de Louvor. E nós vamos aqui para a segunda promessa. A segunda promessa está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, a letra B, lá no finalzinho do versículo. Jesus diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E no versículo 20, a parte B, Jesus fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, prometeu estar conosco até o fim. Queridos, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus é quem te fortalece, é quem cuida de você. Recebe nessa noite o poder desse Senhor Jesus que está do seu lado, que está contigo nessa noite. Sinta-se perdoado. Talvez você esteja aqui nessa noite falando: mas eu fiz tantas coisas erradas, e será que um Deus santo, um Jesus santo, tão poderoso, vai olhar para mim? Vai sim. Ele te perdoa nessa noite. Ele perdoa, Ele apaga os teus pecados. Mas essas promessas, elas são apenas para aqueles que se sentem fracos. Por quê? Porque os fracos recorrem a Jesus. Os fracos buscam em Jesus o socorro, a solução para os seus problemas. Os fracos sabem que não conseguem vencer sozinhos. Os fracos sabem disso. Sansão achou que era forte, acabou derrotado. Sansão achou que ele era forte, que ele podia. Davi achou que ele estava no auge, que ele estava bem, que ele podia abrir mão das lutas, que ele podia abrir mão e se deliciar no palácio e descansar, quando ele achou que a sua força, a sua capacidade de guerreiro dava a ele o direito de se colocar numa posição diferente daqueles que estavam em batalha. Ele caiu. É por isso que o cristianismo é a religião dos fracos. Muitos filósofos, muitos historiadores no decorrer da história não conseguem entender como que o cristianismo chegou tão forte depois de 2000 anos, sendo que ele começou com 12 homens simples, homens fracos, mas homens que dependiam totalmente do Senhor. A promessa é que o Senhor estará conosco, e todas as vezes que nós estivermos dependentes totalmente dEle, nós vamos ser vencedores, porque Ele nunca perdeu batalha, Ele sempre estará ao nosso lado nos conduzindo. Mas nós temos que estar na posição de dependência dEle. Nós não podemos nada, nós não sabemos nada, nós não fazemos nada. Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Coloca-se de pé no seu lugar. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente, mas eu quero te dar uma sugestão. Eu quero te dar uma sugestão. Fale com o Senhor Jesus agora aí. Comece a falar com Ele. Comece a expor para Ele as suas fraquezas, as suas debilidades.
naquilo que você precisa dele, Ele está aqui. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor Jesus, o dono dessa igreja, está na casa. Ele está aqui. Comece a falar com Ele agora. Comece a expor a Ele. Comece a falar para Ele. Fala: Senhor, eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade, e eu não sei como resolver. Mas foi pregado aqui que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Foi pregado aqui que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então os séculos não acabaram ainda. Então eu creio que o Senhor está aqui do meu lado. Senhor, me fortaleça, me ajuda. Senhor, fortaleça o meu coração está doendo, Senhor. Senhor, Tu sabes o tanto que eu estou machucado. Senhor, Tu sabes o tanto que eu estou sofrendo. Tu sabes o quanto que eu já fui humilhado, o tanto que eu já fui humilhada. Tu sabes, Senhor. E eu não tenho forças para caminhar sozinho. Eu não tenho força para caminhar sozinho, Senhor. Mas se Tu estás comigo agora, venha fortalecer o meu coração. Tira esse sentimento de abandono do meu coração. Tira essa mágoa do meu coração. Senhor, me dá uma nova esperança. Senhor, me faz sentir o aconchego do Teu peito. Senhor, me dá um abraço nessa noite. Me dá um abraço, Senhor, e me fortalece, porque eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos Teus planos podem se frustrar. A vontade é Tua e a minha vida em Tuas mãos está, e nenhum dos Teus planos podem se frustrar. E nenhum dos Teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo no teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas, que está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, teu Deus. Oh, oh, oh. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome dEle. Abra sua boca, glorifique, exalte o nome do Senhor. Aplauda o nome dEle nessa noite. Aleluia. Tome o seu assento, querido. Tome o seu assento. Você
tem um Deus. Você tem alguém que cuida de você, que te fortalece. Amém? Glória a Deus.